MMDC é o acrônimo pelo qual se tornou representado os nomes dos mártires do movimento constitucionalista de 1932, que culminou no levante denominado como Revolução Constitucionalista, eclodido em 9 de julho daquele ano. As iniciais representam os nomes dos manifestantes paulistas Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, mortos por tropas federais ligados ao Partido Popular Paulista, o PPP, um grupo político-militar sustentáculo do regime de Getúlio Vargas. Uma manifestação ocorrida na noite de 23 de maio de 1932, evento este que antecedeu e foi uma das razões para o grande conflito daquele ano. Atualmente, os restos mortais estão sepultados no mausoléu do Obelisco de Ibirapuera, em São Paulo, e seus nomes estão incluídos no livro de Heróis da Pátria. O júri é uma realização da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB Santana, sob coordenação do Dr. Sidney Lobo Pedroso, em parceria com a Sociedade Veteranos de 32, presidida pelo Coronel Mário Ventura, que hoje o Questão de Justiça tem a honra e a alegria de receber. Participando também a doutora Paula Cilione, devido ao jornalista Walter Cilione estar afastado até novembro. Em parceria com a Sociedade Veteranos de 32, presidida pelo Coronel Mário Ventura, é uma honra o Questão de Justiça receber tão ilustre grupo. E eu já começo, eu vou perguntar aqui ao nosso coronel, né, até por uma questão hierárquica. Coronel, explica rapidamente o que é o MMDC. O nosso texto já disse, até eu cortei lá a palavra estudantes, porque os 4 mortos não eram acadêmicos, eles eram pessoas comuns. Certo. E morreram, e como o senhor estava nos dizendo até na introdução, até hoje não se sabe as verdadeiras causas, o que aconteceu. Um pouco da verdade desses fatos que ocorreram em 1932. Olha, e quando eu fui para a sociedade em 1996, me chamou muito a atenção, porque eu desconhecia realmente o porquê que Martim, Miragaia e Drauzio Camargo eram os heróis da Revolução. Meu, porque toda revolução precisa ter heróis. Então, o que aconteceu em 9 de julho tem o seu princípio realmente nessa madrugada cruenta do dia 23 para o dia 24 de maio. 2 tombaram assim que tentaram invadir o PPP, que era o Partido Popular Paulista, antigamente denominado Legião Revolucionária. E nessa tentativa de invadir o PPP do Fidel Costa, eles foram recebidos a bala. E não eram só 4. Depois eu fiquei sabendo que eram 15. Logo, nós tomamos conhecimento do Alvarenga. Mas o Alvarenga não morre naquela madrugada e ele só vai perder a vida no dia 12 de agosto. E o Pedro Toledo, ele tornou a sigla MMDC por um decreto como a logística da Revolução. Então não poderia o Alvarenga pertencer ao MMDC, mesmo porque você não pode mudar a história depois de tanto tempo passado, né? Eram 75 anos da Revolução e ainda queriam pôr o A no MMDC, uma coisa... E o que eles pretendiam, esses 15? Na verdade, ao invadir essa sede desse partido, que era um partido aliado a Getúlio Vargas, qual era o objetivo deles? Era se fazer a revolução? Era uma ideia de introduzir uma revolução? Daquele momento já era, porque nós, no ano anterior, em 1931, nós já tivemos a brilhada, do dia 28 de abril. E o Getúlio Vargas, ele toma o poder em 1930 para que se tivesse uma Constituição nova. Por quê? O voto da mulher, por exemplo, mulher não votava, e era um voto chamado voto de cabresto, né? Onde o executivo, os barões do café, aquela turma que tinha dinheiro, naturalmente monopolizava a votação, porque era um voto a descoberto. Não era um voto secreto, como hoje nós conhecemos, e era agora pelo judiciário. Naquela vez era feito pelo executivo. E o outro ponto
que justamente nós tínhamos de acabar com o café com leite, que era uma vez governava São Paulo, outra vez governava Minas Gerais, e isso também tinha de ser quebrado, porque afinal de contas, né, todos têm direito a ser presidente da República. Até nós temos hoje um senhor que está preso e a presidenta foi presidente da República, né? Mas havia uma liberdade. E o Getúlio Vargas aproveita todo esse sentimento, né? E até o caso do João Pessoa, que é assassinado em julho, que é um motivo que o João Pessoa foi assassinado por um problema passional, não por um problema político. Mas como ele é um mártir, ele morre, e o Getúlio aproveita, isso em julho, né? Para deflagrar a Revolução em outubro. Então isso vem um sentimento do povo paulista e não ter o interventor, que por incrível que pareça, o interventor, o João Alberto Lins de Barros, era um tenente, e ainda por absurdo, ele era um tenente pernambucano. Pernambuco, é. Então como é que você, um São Paulo, com uma porção de gente muito importante aqui, né, para ser, que poderia ser interventor, como é que vai escolher um tenente pernambucano para ser um interventor em São Paulo? Isso depois de 5 meses não deu certo mais. Daí puseram Lauro de Camargo, que é um desembargador, depois puseram um coronel Rabelo, e só em março de 1932 é que vão colocar Pedro Toledo, né? Então, de março para maio é um pulo. Então, quando manda um emissário, Getúlio Vargas manda um emissário para exigir do governador, né, Pedro Toledo, aqueles que iriam ser os mandantes do governo de São Paulo, é lógico que o povo não aceitava, né? O secretariado dele, né, o secretário Getúlio, Oswaldo Aranha, veio com essa intenção. Aí o povo estava revoltado. E aí vem a confusão, por que os 4... Em alguns livros, aliás, a maioria dos livros colocam como estudante. Porque esse movimento que nasce na Praça do Patriarca, ele é justamente feito pela Faculdade de Direito. Então, naquele movimento, a Praça do Patriarca, até chegar na Praça da República, entra o Drauzio, menino de 14 anos, e entra no meio do povo, como também o fazendeiro lá de Sertãozinho, que era o Martins, o Camargo, que era outro fazendeiro, já que lá em Amparo, entra o Miragai, que trabalhava num tabelionato, num cartório, e o menino, que se meteu no meio, como outros 15, que foram feridos também. Então, esse processo, eu queria achar, e só foi conseguir depois de muitos anos no Tribunal de Justiça. E vamos ver uma coisa interessante, não era um processo, era apenas um inquérito, porque não havia um indiciado. Então o promotor não ofereceu denúncia contra ninguém. E ficou esse assunto nebuloso para que o júri simulado criado pelo Sidney há 4 anos atrás, 4 anos atrás, para descobrir quem foi o motivo, o porquê, quem é que causou a morte no Martim Miragai Drauzio Camargo e o ferimento nos outros 11. Então já estamos dentro da história desse processo investigativo, muito interessante, faz parte da história de São Paulo, da história do Brasil. Eu vou falar agora com o doutor Sidney Lobo Pedroso, que é advogado e colega jornalista, e também presidente da Comissão do Acadêmico de Direito da UAB de Santana. Queria também introduzir o professor Rodrigo Gutenberg, que é primeiro presidente do Conselho Fiscal da Sociedade Veteranos 32 e é o coordenador histórico desse júri simulado. Eu coloco os dois na conversa agora. Correto. Como é que foi essa ideia, Sidney, tua? Por que você ficou tão intrigado? Esse fato vem dos bancos acadêmicos, que você se intrigou e foi atrás de tudo isso e agora levantou esse inquérito, então já foram feitos júris simulados. Como é que foi essa história toda? A verdadeira intenção que temos e tivemos ao ser contactado pelo Coronel Mário Fonseca Ventura, em saber que foi achado os autos do inquérito
no qual a gente tem aqui, e a gente até mandou aí para vocês da produção, se puder depois colocar, é assim, na verdade não é uma ação penal pública, ele é apenas um inquérito. E ele, na verdade, ele tem uma história, que ao longo do programa nós vamos dizer, mas o importante é que ele apareceu por volta de 2014 e a generosidade do Coronel Mário Fonseca Ventura, que, à frente da Sociedade de Veteranos de 32, dá liberdade para as pessoas que gostam, querem contribuir com a história, têm interesse em trazer à população, hoje, de 2018, tudo que ocorreu lá em 32, é que nos deu a liberdade, Paula, da gente falar um pouquinho do júri simulado. O júri simulado, ele não tem só o aspecto jurídico, legal. Nós estamos falando aqui do crime doloso contra a vida, que tombou ali naquele dia, 23 de maio, 4 jovens. Tombaram 4 jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Mas note, o que nós tentamos fazer até para essa primeira introdução? Não fale. Espere um pouquinho que vai ter um intervalo que a produção está pegando. Logo depois do intervalo nós vamos saber. A gente volta já já. A loja de fantasias Brechó é a maior do mercado. São infinitas as variedades para alugar. No primeiro andar ficam as fantasias dedicadas ao público masculino. Já no segundo, as mulheres têm uma gama de opções enorme, além de acessórios e sapatos específicos. Com certeza, uma das melhores opções de lugares para se encontrar aquela fantasia. A loja é bem tecnológica, sendo que as fantasias podem ser facilmente visualizadas em diversos monitores espalhados. Estamos de volta. A questão agora está em 1932, o júri simulado do famoso caso do MMDC, que o Sidney, o Coronel, o Gutenberg trouxeram de volta e estão reescrevendo a história do Brasil. A verdade é que a história, ela é viva, ela é dinâmica, ela está sempre com novos aspectos que precisam ser produzidos e achados. E eu já vou falar por que disso. Quando nós achamos esse inquérito, que o coronel passou para nós, qual foi a ideia? Eu, como coordenador da Comissão do Acadêmico de Direito, do professor Alexander Zakimi, lá da OAB seccional, eu levei essa ideia para ele, ele amou a ideia. E nós fizemos um júri simulado deste caso com os acadêmicos de direito. O que nós fizemos, na verdade? Pegamos uma juíza federal, Maria Isabel do Prado, qual deixo minha gratidão, e escolhemos 3 acadêmicas que fizeram um papel do promotor, fizeram um papel do advogado de defesa, tínhamos o conselho de sentença, que atuou também por acadêmicos de direito, mas tudo isso tinha um molho especial. A cereja do bolo era que era todo mundo usando roupa de época. Você fazer o júri, as faculdades fazem, eu já fiz na Anhanguera, onde a senhora dá aula, a gente já fez lá, mas eu falei assim, quero fazer uma coisa diferente para atrair. E o que nós fizemos? Além de ter tido a liberdade do Coronel Mário Fonseca Ventura, a parceria que eu tive com a Brechó Fantasias, Teatro São Pedro, que nos apoiou, que nos ajudou, emprestando roupas de época, foi um sucesso tremendo. Saiu nas grandes mídias, na Globo, na Gazeta, e aí me veio a ideia, Raul, professora Paula, me veio a seguinte ideia. Ora, nós fizemos um com os acadêmicos de direito. E aí eu queria fazer um para os acadêmicos de direito.
E o que nós fizemos? Juntamos nomes expressivos no cenário jurídico, professora, nacional, que num caso real é muito difícil você juntar, e eu vou dizer o nome deles, vocês vão entender como por que nós tivemos sucesso e por que hoje nós estamos aqui, a convite do Dr. Walter, no qual deixo um grande abraço, amo essa família Siglione, uma família atuante aí, no qual tem todo o meu respeito. O que acabou acontecendo? Eu falei assim, eu vou convidar o presidente do Tribunal de Justiça, à época, Dr. Paulo Dimas de Beles Mascaretti, para poder presidir o júri. Ele é um juiz, professor de direito. Presidente do tribunal. Presidente do tribunal. Ele imediatamente aceitou o convite e entrou uma alegria no meu coração. Eu falei, eu vou ter que procurar um promotor bom. Esses que já escreveram o seu nome, que já tem lá o seu nome na história aqui de São Paulo e do Brasil. Procurei o Fernando Capês, professor de Direito Penal da Faculdade Damásio, etc. Ele fui lá, falei com ele, falou, gostei, estou dentro desse projeto, contem comigo. Falei, agora eu preciso do advogado de defesa. Aí eu procurei ninguém mais, ninguém menos do que Luiz Flávio Borges Durso, professora. Nosso eterno presidente da OAB. Nosso eterno presidente da OAB, no qual fica aqui minha gratidão, presidente Durso. Eu falei assim, se eu conseguir juntar Durso versus Capês, vai atrair muitos acadêmicos, operadores de direito e assim por diante. E foi o que aconteceu. Fui fazer uma visita a ele, levei esse projeto, ele imediatamente disse o seguinte, Sidney, eu tinha uma viagem já programada e marcada para o primeiro semestre de julho, mas gostei do seu projeto, estou aceitando o convite e vou desmarcar e remarcar essa viagem. E aí eu estava com um trio perfeito para poder fazer esse júri. Aí eu lembrei de uma mulher especial, uma mulher zelosa, que tem o nome já escrito na Polícia de São Paulo, chamada Elizabeth Sato, que fez o papel, que presidiu o inquérito. Na verdade, foram quatro delegados que presidiram esse inquérito, e daqui a pouco o professor vai falar um pouquinho disso. Aí a doutora Elizabeth Sato aceitou. Falei, meu Deus, estou montando uma seleção brasileira jurídica. Aí eu fui no doutor Guido Palomba, perito psiquiátrico. Falei, doutor, será que o senhor poderia fazer papel do perito? Ele falou, claro, estou dentro. E aí a gente foi se animando e foi vendo que as coisas estavam fluindo. Depois fomos também no Percival de Souza, que vocês conhecem, uma pessoa querida. Estive ontem com ele na casa dele, fui recebido por ele e pela sua esposa, e ele aceitou o convite, fazer o papel do Sebastião, que tomou 2 tiros, estava atrás de uma árvore, tomou 2 tiros, depois o professor fala disso, e aí foi construindo, e eu falei assim, eu preciso chamar alguém de peso para fazer o papel do general Miguel Costa. Eu falei, peraí, vou chamar o ex-comandante-geral da Polícia Militar, que esteve conosco aqui o ano passado, e ele aceitou fazer o papel do general Miguel Costa. Gente, com um time como esse, Coronel Camilo, perdoa. Ele fez o papel de general Miguel Costa. Como é que com um time como esse não vai ter um bom evento? Nós tivemos pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do interior de São Paulo. As redes sociais bombaram a respeito desse assunto e o júri foi um sucesso, coronel. Mário Fonseca Ventura está aqui, esteve lá. Deixa eu perguntar para o Gutenberg, e esse ano, como é que vai ser? Quando vai ser e quem serão os convidados? Esse ano será no dia 17 de agosto, daqui a menos de 2 semanas. 17 9 de agosto, dias. daqui a 9 dias, o número cabalístico, para quem gosta da Revolução de 32. Às 9 da manhã, novamente o número aí, né? 8 mais 1 igual 9, que 9 mais 9 dá 18. O belisco tudo é 9. Curiosidade. Né? Então, no dia 9, aliás, no dia 17 de agosto, às 9 da manhã, no Tribunal de Justiça, na Praça Clóvis Bevilacqua, teremos a 4ª edição do Júri Simulado. E esse ano, vários nomes de peso, né, também aí, participarão de peso na polícia, no judiciário de uma forma geral, e de outras instituições também que participam. Veja esse programa aqui, que também ajuda a divulgar, a saliência, a importância que tem de ajudar a divulgar esse evento grandioso. Na verdade, é da história brasileira. E quem são os nomes hoje? Me permita falar os nomes, porque são nomes especiais e cada um tem um objetivo. É assim, o presidente Manuel Pereira Calças, ele vai estar conosco. Atual presidente do Tribunal de São Paulo. Atual presidente do Tribunal. Ele iria presidir o júri, e aí ele indicou o desembargador Luiz Camargo para presidir esse júri. E junto com ele, olha que grandiosidade, o desembargador Luiz Carrara,
Ele vai fazer papel de meirinho, um desembargador fazendo papel de meirinho ao lado do seu colega desembargador. Então, as nossa veia teatral. Todos nós temos uma veia teatral, né? E aí, quem é que nós teremos como advogado de defesa? Para você substituir, professora, para substituir o Luiz Flávio Borges Durso, tem que ser alguém à altura. Roberto Delmanto Júnior. Professor Roberto Delmanto Júnior, um ícone da advocacia criminal brasileira, paulista. E aí eu falei, meu Deus, e aí quem é que coloca no lugar do Capês? Confesso a vocês que não foi muito difícil de encontrar um nome que você conhece, que nós conhecemos e que os nossos ouvintes conhecem, os nossos telespectadores conhecem. Francisco Sembranelli, um promotor conhecidíssimo pelo caso Nardoni, por outro caso também famoso, emblemático, que foi do Esquadrão da Morte. Ele já atua há mais de 31 anos. Celso Daniel também. Do caso Celso Daniel. Primeiro promotor do caso. Foi o primeiro promotor do caso. E aí então nós temos um trio muito bacana. E eu precisava compor com as testemunhas. Quem vai ser a testemunha desta vez? Sérgio de Azevedo Redó. Nosso querido amigo, tem programa aqui na emissora. Presidente, inclusive, da API. Ele vai fazer o papel do outro Sebastião. Vamos ter novamente... Com aquela elegância, eu quero ver a elegância do Redó ali, hein? Ele foi tão... Não deixa ele levar um lenço rosa. Ele é chique. Ele, inclusive, falou assim, Sidney, este ano eu não vou lá na Brechou Fantasias pegar a roupa, não, porque eu tenho roupa própria. Eu falei, nossa, você é nojento mesmo, hein? É um dos homens mais bem vestidos que eu vi na minha vida, pelo menos elegantes. Aí nós teremos o Percival, o Sérgio de Azevedo Redó, Coronel Arruda. Diga-se de passagem, eu convidei aqui o Coronel Telhada, no qual eu mando um grande abraço, e o Coronel Telhada não pôde participar por eventos que ele já tinha assumido anteriormente, mas o Coronel Arruda vai fazer o papel do General Miguel Costa, e nós teremos o delegado Nico, Dr. Oswaldo Nico Gonçalves, que vai fazer o papel do delegado que teria presidido o inquérito. E, para finalizar, esse time, essa seleção brasileira jurídica, Raul e professora Paula, nós convidamos o Dr. Badam Palhares. Fortunato Badam Palhares. Estivemos 2 vezes em Campinas, eu e o professor Rodrigo Gutenberg, fomos lá. Da segunda vez nos surpreendemos, porque o Dr. Badam Palhares, nós pensando que iríamos lá dar aula e falar e tal, o que ele fez? Ele colocou em cima todos os laudos prontos e terminados. Ele deu um parecer técnico sobre todos os mortos e feridos. Aí eu quero perguntar, até porque, pena, isso aqui era para fazer um programa de 2 horas aqui, porque o assunto é realmente emocionante, né? Um assunto que deveria ser levado como sugestão a todas as universidades, faculdades de direito, que é um assunto palpitante que destaca muito, os acadêmicos aí vão gostar muito. Mas eu pergunto ao professor Gutenberg o seguinte, achou-se um fato novo? Conseguiu-se chegar a conclusões, essas que o coronel levantou? Chegaram esses inquéritos, esses grandes nomes, conseguiram levantar alguma coisa extra que não se sabia até então? Com certeza, e muitas informações. Nós tínhamos uma metodologia de história, né, para avaliar e analisar o que foi a Revolução de 32. Então, ao longo dessa produção acadêmica, historiográfica sobre esse assunto, ela chegou um momento em que havíamos muitas confusões. Então, com, digamos assim, o achamento do inquérito policial em 2014, não é, coronel? Em meio a 70 milhões de documentos lá no Tribunal de Justiça, 70 milhões de documentos produzidos em 3 séculos de tribunal em São Paulo. Acharam esse inquérito policial, que foi arquivado em 54 por decurso de prazo. Pudemos aqui ter vários fatos novos. Eu, como historiador, acabei descobrindo onde morava o Martins, o Miragaia, o Drauzio, o Camargo. Fiquei sabendo que tinha, na verdade, 300 pessoas que queriam invadir o prédio, empastelar a sede do Partido Popular Paulista. Digo que empastelar, professor. Empastelamento é uma violência que você emprega em uma instituição que tem alguma produção intelectual, né? Por exemplo, você tem um jornal, que você tem o seu maquinário. Se você destruir aquele maquinário, você extirpa ali a produção intelectual dele, de alguma ideia. Então, isso é um empastelamento. Então, a ideia era empastelar o local. Então, várias informações a gente pôde tomar conhecimento através do inquérito policial. Então, através de uma nova metodologia, de um novo ambiente de pesquisa, a gente pôde resgatar informações e trazer coisas que eram inéditas, né? Então, o Júri Simulado é um evento grandioso, maravilhoso. Acadêmico. Acadêmico e profissional. Eu tive, como coordenador histórico, a oportunidade de
lecionar para pessoas desses gabaritos que a gente viu aqui, mas ao mesmo tempo eu tive um respaldo técnico deles. Do Badam Palhares, ele me deu um respaldo, um parecer técnico médico legal. Dos outros advogados, os promotores, pareceres jurídicos. Então eu aprendi sobremaneira analisando esse inquérito aí. Tanto é que no segundo júri nós tivemos um empate de 5-5. Não foi? E aí foi em dúbio pro réu. Em dúbio pro réu. Quer dizer, realmente palpitante estudar o MMDC, verdade, porque nós precisamos chegar a uma conclusão. Tanto é que nesse empate me surgiu uma dúvida. Eu mesmo que estou na sociedade há 22 anos, falei, quem é que está com a razão? Deu um empate de 5-5. Já no terceiro júri... 8-4. 8-4. E não tem resultado combinado, hein, coronel? Não, é bem que se diga aos nossos telespectadores, professora Paula. Não tem resultado combinado. Não. Lá vale a melhor tese, viu, Raul? Bom, vale a melhor tese. E como o assunto é palpitante, infelizmente já estamos no final do programa, passou muito rápido, eu queria que vocês me dissessem o seguinte: quem quiser comparecer a esse júri pode? Pode. Eu queria os alunos da Faculdade de Direito, todos que estão nos assistindo. Os alunos da professora Paula. Uma parte, inclusive hoje, ministrando uma aula inaugural num curso de Direito, primeiro semestre, aula de Direito Constitucional, sabendo que estaria aqui com esse nível de intelectuais, né? Eu instiguei os meus alunos e falávamos justamente sobre democracia, ditadura, regimes de governo, e a memória deles foi curta, né? Foi até 64. E instiguei a que me trouxessem numa próxima aula, que conseguissem descobrir e estudar a respeito dessa revolução constitucionalista. Então, já tenho tarefa. Vou passar uma informação. Só rapidamente, como nós estamos no final, só para vocês falarem, onde vai ser o evento? Ok, no Tribunal de Justiça. Mas antes de passar o endereço, a professora de Constitucional aqui está aqui. Nós vamos ter uma palestra com ninguém mais, ninguém menos, com Ives Gandra da Silva Martins. Nossa, que vai falar sobre Ives Gandra Martins, gente, você agora vai eu quero perder. Ir, agora eu vou. Agora vocês já me deram ele vai falar sobre a evento. Ele vai falar justamente a Constituição. É muito então, assim, olha, vamos lá. O nosso presidente Marcos da Costa, no qual eu deixo meu abraço aqui, ele vai fazer uma palestra falando sobre o movimento tenentista, o liberalismo e o surgimento da Ordem dos Advogados do Brasil, que na verdade é Instituto dos Advogados, lá em janeiro de 32. Ele vai também, o nosso querido Ives Gandra vai fazer essa palestra de 20 minutos, e mais do que isso, quem quiser se inscrever, é só escrever um e-mail para santana@oabsp.org.br. Vou repetir, Santana, se puder botar aí nos caracteres, santana@oabsp.org.br. Terá que ser feita uma doação de 400 gramas de leite em pó, que será dado a uma instituição de caridade. Tem algum site, Facebook, alguma coisa? Sidney Lobo Pedroso, é o meu site que está, inclusive, transmitindo aqui ao vivo pela live aqui do Facebook. Sidney Lobo Pedroso. Sidney Lobo Pedroso, com D mudo I no final. Sidney Lobo Pedroso. Pedroso com S ou com Z? Com S. Então tá bom. Bem, nós vamos dar uma paradinha, uma encerradinha neste bloco. Já já nós estaremos de volta com a continuação do programa Questão de Justiça de hoje. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone. Hold on if you feel like letting go. Hold on.
Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Hold on. Hold on. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Questão de Justiça está de volta com a segunda parte do programa dedicado ao júri simulado do MMDC. Para você que está chegando agora ao nosso canal, o MMDC é um acrônimo pelo qual se tornou representado os nomes dos mártires do movimento constitucionalista de 1932, que culminou no levante denominado como Revolução Constitucionalista. Bom, se fala do MMDC, só para lembrar vocês, é a sigla dos manifestantes paulistas, o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Vou novamente lembrar vocês que nós estamos na companhia muito agradável do Coronel Mário Ventura, presidente da Associação dos Veteranos de 32, e também Sidney Lobo, Dr. Sidney Lobo, advogado e jornalista e presidente da Comissão dos Acadêmicos de Direito da OAB de Santana. E a presença ilustre do professor Rodrigo Gutenberg, que é o coordenador histórico deste júri simulado. O doutor Sidney vem nos explicando, estamos também com a doutora Paula Celione, que também volta aqui aos estúdios, professora, e a doutora Paula também vai nos ajudar aqui, se tiver alguma pergunta, viu, doutora, para os nossos convidados, mas nós vamos voltar àquele tema. Aliás, nós encerramos o bloco passado sem falar aonde vai ser esse nosso evento. Vai ser no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Que, aliás, é uma coisa linda, Clóvis, é uma coisa linda aqui. É uma obra de quem mesmo, professor? Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo. Olha só, Tribunal de Justiça, dia 17 de agosto, às 9 horas da manhã, lá no Tribunal de Justiça. E quem pode ir? Quem pode ir nesse Todo evento? mundo que se inscrever no site da OAB, manda um e-mail para santana@oabsp.org.br, e aí você só tem que levar 400 gramas de leite em pó para entregar na entrada do evento, que será doado para uma instituição de caridade. Deixa eu falar do evento propriamente dito. É como se fosse um grande teatro. Nós pegamos o crime doloso contra a vida e criamos vários eventos dentro desse próprio evento, e acabou ficando uma coisa muito lúdica. Eu sempre digo que nós temos uma coisa chamada liberdade poética para poder interpretar o júri, mas quero também lembrar a vocês que vamos ter lá na porta do tribunal, exatamente às 9 horas, vai ter uma encenação de 150 soldados da Escola Superior de Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma das mais profissionais polícias que eu conheço do mundo, e já tive em Israel, já tive em vários países, e a nossa polícia está de parabéns. A Escola Superior de Soldados estão mandando 150 alunos que encenam o que aconteceu, professora, no dia 23 de maio, né? Que saiu ali do Largo do Patriarca, diga-se de passagem, o José Bonifácio, muitos poucos sabem, e aí foi andando por São Paulo e acabou chegando ali na Praça da República, esquina com a Barão Tapetininga, e ali então onde culminou com a morte de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E a Polícia Militar vai fazer toda essa encenação, e o que é mais bonito, coronel, me permita lembrar aqui os nossos telespectadores e quem nos está acompanhando aqui via Facebook, na nossa página ao vivo,
Essa encenação foi feita agora no dia 2 de agosto, ali na Assembleia Legislativa, e tem uma hora que eles entram com bandeiras, com faixas, abaixo a ditadura, queremos Constituição, lembrando que em 32 não foi um movimento separatista, era um fake news que o governo federal estava dizendo que São Paulo queria se separar, nada disso, nós queríamos uma Constituição. E aí o que acontece? Entra lá os soldados gritando, todos com roupa de época, dali um pouco, um dos soldados puxa uma pistola e dá 4 tiros, onde cai Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, e 4 soldados policiais femininos ficam do lado do corpo. Entra o Moura, que é um capitão da Escola Superior de Soldado, faz uma narrativa, o que aconteceu com esses 4 heróis, é uma coisa linda, é uma aula de história que você não pode perder, você que está nos assistindo. Chegaram à conclusão que eles eram manifestantes, eles estavam apenas ali no povo, como a gente poderia estar? Eles eram manifestantes, o único que não era manifestante e que não faz parte do acrônomo, e quem fala melhor isso é o professor, é o Alvarenga. Isso depois o professor pode explicar. Mas eles eram manifestantes, estavam lá para isso. Saíram ali da Praça do Patriarca, foram lá e tentaram empastelar a sede do PPP, que era a antiga Legião Revolucionária, tentaram invadir ali. E quem é que estava dentro da sede? Diga-se de passagem. Estavam 26 famílias, tinha o jornal do partido e também tinha o partido que apoiava Getúlio Vargas. O que fez? Meteram bala. E outra, foi troca de tiros, porque no meio dos... E eu aqui não tenho partido, não sou nem pela ditadura, não sou nem pelos manifestantes, eu estou trazendo essa discussão... A realidade dos fatos. A realidade dos fatos. Vocês estão buscando reconstruir essa história... Porque o inquérito não havia sido concluído. Não foi concluído, e assim, como a professora falou no bloco anterior, note, ela provoca a discussão. E eu também, como presidente da comissão do acadêmico, quero levar toda essa história aos acadêmicos do direito, porque eles serão futuros formadores de opinião, tá certo, coronel? E eles vão desdobrar tudo o que eles estão vendo e aprendendo. O mais absurdo, me perdoe, aos que não conhecem a história de São Paulo, eu já tive entrega de carteira de ordem, eu tive perguntando, e também numa faculdade, não vou dizer qual é o nome, eu perguntei se alguém sabia o que era 23 de maio e 9 de julho, e me disseram, é uma avenida, 2 avenidas aqui em São Paulo. Eles não sabem o que ocorreram. Gente, no dia 23 de maio, saíram a passeata e morreu Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. No dia 9 de julho, estourou a Revolução, o povo de São Paulo se uniu como nunca. Eu conclamo aqui, hoje nós estamos vivendo coisas piores, o governo central está fazendo coisas piores conosco, com São Paulo, com o ser humano, e por conta da dignidade da pessoa humana que tem sido violada, nós temos que nos levantar. Se a gente sabe o que aconteceu lá atrás, nós podemos repetir positivamente isso para poder que a história não se repita. Aliás, deixa eu só até perguntar também ao professor, já que eu estou instigando aqui, eu não sei, vocês estão investigando, eu estou entrando aqui na investigação. Havia 2 fazendeiros entre eles, né? Era o Drauzio, o fazendeiro, o coronel? Não, o Martins e o Camargo. E o Camargo. O professor falou que eram 2 fazendeiros. Eles, em 1929, aí 3 anos antes, nós tivemos o famoso crack de 29, exatamente, que arruinou muitos fazendeiros, um crack mundial, mas que arruinou muitos... Será que eles estariam lá se manifestando porque foram fazendeiros arruinados, eles estavam protestando contra aquilo que mudou o seu status? Tinha alguma coisa a ver com isso? Talvez teria? Eu acho que o Rodrigo podia explicar isso aí. Com o maior prazer, coronel. Olha, de fato... Vivíamos ainda o resto, né, da crise de 29, na quinta-feira e terça-feira negra, mas Primeira Grande Guerra. O escopo dessa obra, desse movimento revolucionário que surgiu em 30, que foi passando por 31 e chegou em 32 com 23 de maio, com 9 de julho, na verdade, aqui os anseios de várias pessoas da população brasileira, sobretudo aí regida pelo povo paulista, era a autonomia dos estados e uma nova Constituição. Tá? Então, claro, havia uma crise financeira por conta dos anos 20, uma crise geral que aqui já havia no café e que 29
terminou de quase destruir o nosso capital do café, né? Mas, na verdade, essas manifestações, o que esse júri apura, que é a morte desses 4, que manifestavam por conta de pedir uma autonomia do Estado de São Paulo e uma nova Constituição para o Brasil. E o que acho que nós estamos esquecendo uma situação muito importante, que é a Revolução de 24, onde São Paulo foi bombardeada. E reflete muito a Revolução de 24 com a Revolução de 30 e vai causar 32 também, não é? Eu acho que é importante lembrar 24. Era uma sequência de fatos. É uma sequência de fatos. Que foram culminar em 1932. São Paulo foi bombardeado em 1924 por ordens do então presidente da República, Arthur Bernardes, que era de Minas Gerais. E como havíamos aqui a política do café com leite, como é popularmente conhecido... Explica o que é café com leite para eles saberem. Na verdade, é o Pacto de Ouro Fino. Foi assinado em 1913 lá, na cidade de Ouro Fino, e é uma concordância entre as oligarquias maiores do Brasil. No caso, a paulista e a mineira. Então, eles decidem aí reger o Brasil... um substituindo o outro a cada governo, e cada estado ia indicar um governante. No caso, em 24, era o Arthur Bernardes, um mineiro. E ele, né, coronel, autorizou o bombardeamento da cidade de São Paulo, onde em 23 dias morreram 503 pessoas. Professor, pode falar, professora. Eu aqui, como mulher, até já conversamos aqui fora do ar, falando da possibilidade de falarmos da mulher na história. Em todos os momentos aqui, falamos dos mártires e tudo. Haviam mulheres envolvidas nesse período 72 mil mulheres envolvidas na Revolução. Que beleza. 72 mil mulheres. Só na capital. Só na capital, Só para lembrar, eu não lembrei. Quando que a mulher obteve o direito de voto no Brasil? Em 34. 34, né? A gente já vai falar já. A gente vai falar já. Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira deputada federal. Olha, veterana da Revolução de 32. Professora, as mulheres tiveram uma grande participação. Teve uma hora, tem uma frase, eu não me lembro a frase, se o professor lembrar, ele me diga. As mulheres, elas disseram, ou você vai para a guerra, aqui você não fica. Mais ou menos isso. Foi um envolvimento Doutor, tinha uma frase muito bacana que está escrito no livro do Ornelli Donato, que tornou-se popular um pouco em 32 pelas mulheres, que elas diziam, vá, morra, mas mata também. E o que é mais bacana, sabe o que é mais bacana? Que todos se envolveram. A sociedade civil se envolveu, a própria comunidade, a nossa população paulista se envolveu. E eu quero lembrar, o coronel Mário Fonseca Ventura foi fazer uma palestra grandiosa lá na Ordem dos Advogados do Brasil, e nós convidamos um cidadão chamado Brecht. Hoje ele tem 92 anos, professor, ele tinha 8 anos na época. Raul, olha que grandiosidade. O pai dele, ele tinha uma fazenda no interior, e aí chegou o Exército de São Paulo, encheu lá seus cantis de água, tiveram um pão, que a mãe fazia um pão delicioso e tal, e aí eles saíram. Dali um pouco chega o exército o exército legalista de Getúlio Vargas, atrás do ditatorial, atrás do exército de São Paulo, do povo de São Paulo. E aí o pai do Brecht, que é esse senhor de 92 anos, que à época tinha 8 anos de idade, contornou a situação, esperou ele chegar, chamou o filho de lado, mandou o filho pegar um grande galho de árvore, mandou o filho sair à frente para o filho ir apagando as pegadas dos soldados de São Paulo. Então todos se envolveram, não foi somente um grupo, não foi um partido, foi a população. E diga-se de passagem, aí eu quero deixar isso para o coronel, alguns estados também participaram, não foi, coronel? Olha, inclusive índios participaram. Nós tivemos Negros participaram. Negros, a Legião Negra tinha 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. Inclusive Maria Soldado, Maria José Barroso, negra, que participou ativamente da Revolução. Nas trincheiras, combatente. Combatente. As mulheres, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é uma aliança, que eu casei aqui com a minha esposa Mara. As famílias, os casais,
eles davam ouro por São Paulo. Ah, eu me lembro. Eles davam A ouro por São campanha era Paulo. de ouro para o bem do Brasil, foi uma segunda campanha, mas a outra era de ouro para o bem de São Paulo. Isso. Professor, diga para nós que campanha foi essa. A campanha Ouro para Bem de São Paulo, esse é o nome dela, foi criada pela Associação Comercial em agosto, né, Coronel, de 32. E aí ela conseguiu aí, transferindo aquele valor para hoje, era um valor milionário. Até o Rui Barbosa, que faleceu em 23, doou a aliança. Mas como é possível isso? A viúva, né? A viúva do Rui Barbosa doou a aliança. Olha que de interessante. casamento. Aquele simples aro que enfeixava ali seu sonho de menina foi doado para a Revolução de 32. E aí esse valor milionário que foi arrecadado com a população de São Paulo que doou não só a aliança, como outros objetos de valor, acabou sendo transferido pela Associação Comercial para a Santa Casa de Misericórdia. Por conta de não ter o espólio de guerra pro Getúlio, né? Isso, e aí, exatamente. E aí 16 de setembro, quando a Revolução já estava perdida, não havia mais condições de continuar, todo o ouro obtido em barras de ouro foi doado para a Santa Casa de Misericórdia. E a Santa Casa fez barras de ouro, de prata, vendeu, algumas pessoas compraram, e esse dinheiro foi administrado até 1940. E até a doutora falando da participação das mulheres aqui, muito bem lembrado, porque a gente sempre fala em guerra, lembra de homem em trincheira. Mas se não fosse as mulheres... Época, né? Naquela época a mulher era mais a dona de casa, né? A mãe de família. Mas elas saíram de suas casas e tomaram conta da cidade, organizaram todo o estado, toda a logística. Cozinhavam. Faziam farda, até mesmo combatentes, como a gente citou aqui, a Maria Soldado. Capacete de aço. Se não fosse a mulher, não existia família, nem a guerra de 32. Quer dizer, o dever cívico daquela época era muito mais preponderante do que é hoje. A turma fala, o povo brasileiro é ignorante na política, mas parece que naquela época não era, não. Não era. E não era só casos isolados, né? Nós havíamos várias instituições femininas que se arregimentaram em prol da Revolução de 32. Liga das Senhoras Católicas, a Associação das Feministas do Rio de Janeiro participou da Revolução de 32. Enfim. Foi um grande movimento cívico e eu queria falar um pouquinho do evento propriamente dito, como eu estava dizendo. Dia 17 de agosto, às 9 horas da manhã, lá na frente do tribunal, nós teremos viaturas da Polícia Militar. Eu queria agradecer aqui ao comandante-geral, o coronel Salles, o comandante-geral da Polícia Militar, que tem contribuído conosco. O Bombeiros vai mandar a vovozinha, um carro de 1929, Raul, professora, que ele fica lá na frente, porque nós queremos contextualizar todo o ambiente de 32. E mais do que isso, todo mundo com roupa de época. Meu abraço fraternal aqui, a Brechou Fantasias, a Cláudia, doutora vai de roupa de época, não é? A professora vai com roupa de época. Estou honrada pelo convite e vou participar. Vamos lá aprovar a nossa roupa. Não se esqueça. A senhora leciona... Direito constitucional, né? O que é o escopo dessa obra aqui, né? Lutarmos por uma... Aliás, eu queria voltar justamente até que no primeiro bloco, vocês falaram que no segundo júri teve... O placar foi 5-4, depois foi 8-4. O que placar é esse? 5-5. Ah, sim. Que é isso? Deixa eu explicar para você. O quê? Deixa eu explicar para você. Uma coisa importante para que vocês saibam do inquérito. Não tem arrecadação de armas. Não tem quem é que puxou o gatilho. Por isso que nós estamos colocando no banco dos réus a ditadura de Getúlio Vargas. Nós estamos colocando a ditadura de Getúlio Vargas. Nós queremos só saber se a ditadura de Getúlio Vargas é culpada ou inocente pela morte de Martins Miragaia e Drauzio Camargo. Isso é muito importante. Aqui dentro não tem nada. O delegado de polícia tentou fazer, mandava lá para a segunda região, o exército da segunda região pedindo lá informações. Quem é que puxou o gatilho? Quem é que atirou? Eles não mandavam, era ditadura. Como é que eles vão fazer isso? Então, como nós colocamos a ditadura de Getúlio Vargas, não vai ter quesitos, viu, professora? Não vai ter libélulo acusatório, vai só ser perguntado para o Conselho de Sentença com roupa de época, que serão formados por 12, se a ditadura de Getúlio Vargas é culpado ou inocente pela morte de Martins Miragaia e Drauzio Camargo. Bom, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Vamos a mais um intervalo e o Questão de Justiça volta já já. A loja de fantasias Brechou é a maior do mercado. São infinitas as variedades para alugar.
No primeiro andar ficam as fantasias dedicadas ao público masculino. Já no segundo, as mulheres têm uma gama de opções enorme, além de acessórios e sapatos específicos. Com certeza, uma das melhores opções de lugares para se encontrar aquela fantasia. A loja é bem tecnológica, sendo que as fantasias podem ser facilmente visualizadas em diversos monitores espalhados. Estamos de volta para a última parte, o último bloco do programa Questão de Justiça. Bom, hoje, como eu já disse, nós estamos com a história do júri simulado, que vai acontecer no próximo dia 17 de agosto, no Tribunal de Justiça, com uma encenação, e isso é fantástico, não só para os acadêmicos de direito, para os advogados, mas para o público em geral, que quer saber um pouco mais do que foi a Revolução de 1932, antes disso, os fatos que levaram a todos esses aspectos, com o famoso crime, quer dizer, no caso foi a morte dos 4 manifestantes que se tornaram símbolos desse movimento, né? MMDC, suas iniciais, os nomes deles, e que vão acontecer mais uma simulação de júri, e é justamente sobre a simulação que eu queria voltar a conversar com o Coronel Mário Ventura, o doutor Sidney Lobo e o professor Rodrigo Gutenberg, além da nossa queridíssima doutora Paula Cilione, também professora das faculdades Anhanguera. Mas eu queria justamente voltar nesse assunto que nós estávamos falando. O evento, não percam, é grandioso. É uma verdadeira aula magna de tribunal do júri. Nós vamos ter mestres defendendo as suas teses. O resultado, coronel, o senhor sabe disso, desde o primeiro júri, não é combinado, professora. Sabe por quê? Porque vai valer a melhor tese. Vai sentar lá no Conselho de Sentença pessoas comuns, estagiários de direito, vai sentar médico lá, para poder saber quem é que matou o Martins Miragaia, Drauzio Camargo, e se é culpado. Então a pergunta que você fez... Mas é culpado o quê? O governo de Getúlio se Vargas? o governo é culpado ou inocente. Porque assim... Mas desculpe, só uma pergunta básica. Em casos de crimes como esse, normalmente sempre são considerados culpados o governante, quer dizer, o governo do Estado de São Paulo, né, se for, na parte civil. Na parte civil. Na parte penal, tem alguém que puxou o gatilho. Eu quero só lembrar isso por conta de que, sem citar nomes, eu não posso colocar um ser humano no banco dos réus, porque essa pessoa que, entre aspas, teria mandado puxar o gatilho, ele é um herói. Então eu não posso ferir suscetibilidades. Então essa parte genérica do júri, e que não tira o brilhantismo em nenhum momento desse grandioso evento que vocês não podem perder, é só para saber, é culpado ou inocente? E é muito simples, vai ser perguntado. O governo de Getúlio Vargas é culpado ou inocente pela morte de Martins Miragaia, Drauzio Camargo? E aí o Conselho de Sentença vai voltar conforme a sua consciência, sim ou não. Somente isso, é o básico do básico. Porque a gente não teria tempo, geralmente um júri, Raul, demora 8, 10 horas, e a gente não tem tanto tempo, porque nós estamos lembrando, nós estaremos no dia em que o tribunal estará funcionando. Sexta-feira, dia 17. O ano passado, coronel, o senhor lembra bem? Nós tínhamos 1.200 pessoas, professora, dentro do tribunal, foi um sucesso completo. E este ano, com Roberto Delmanto Júnior atuando como advogado de defesa, Francisco Sembranelli como promotor, o nosso querido professor Ives Gandra fazendo uma palestra sobre a Constituição de 32 com reflexo na Carta Cidadã. O nosso presidente Marcos da Costa falando sobre a OAB, o tenentismo e também o liberalismo. Todo este evento, ele vai atrair você e você vai estar conosco lá. Eu espero você lá com os braços abertos. E se você quiser usar roupa de época, pode fazer o seu traje, que você vai ter um lugar especial lá. Eu queria pedir uma coisa para o professor, só para o professor só lembrar rapidamente o contexto histórico, o que aconteceu, aquilo que você falou para o Sembranelli, aquilo que você falou para o professor Delmanto, para o Durso e também para o próprio Fernando Capês.
começou lá uma briga, o povo de São Paulo ficou chateado. Fala esse contexto histórico para saber por que houve essas mortes. Se explica. Bom, de forma rápida, para que possamos entender o porquê que morreram Martins de Miragaia e Drauzio Camargo. Eles participavam de um movimento, uma manifestação, um comício que terminou com uma passeata e que tinha como intuito empastelar a sede do Partido Popular Paulista. E lá eles foram mortos, né, numa troca de tiros entre os que ansiavam pelos direitos paulistas e quem ansiava pelos direitos getulistas e tenentistas. O que aconteceu em 30, depois em 31, em 32? Então, a ideia era pedir uma constituição e autonomia dos estados. Porque em 1930, Getúlio Vargas e os tenentistas, vai lembrar que se São Paulo naquela época tinha um inimigo, não era só Getúlio Vargas. Era, sobretudo, os tenentistas. Getúlio Vargas era um homem político que não tinha força nenhuma se não fossem os homens do exército rebelados, indisciplinados, conhecidos como tenentistas. Né? Então, a gente sempre lembra, Getúlio Vargas... Que era a famosa a coluna Júlio Prestes. Não, a coluna Júlio Prestes é uma 26, coluna... É 26. Ela é depois de 24. A coluna Miguel Costa Prestes, que esse é o nome correto dela, porque... Enfim, por outros motivos históricos que não temos tempo suficiente, é uma outra coisa. Então, Getúlio Vargas assume com um golpe, e faz uma revolução, que parte da população de São Paulo apoiou, e aí deixamos de ter uma Constituição, e no dia 23 de maio as pessoas ansiavam por essa Constituição, fizeram passeatas pedindo que e eles culminou com a morte mandaram deles. Interventores, tenentes para o Estado que o coronel já falou. Isso. Então, está respondendo a sua pergunta, doutor. A ideia era pedir uma Constituição para o Brasil, né? Sobretudo era isso. Isso que é bacana. O que nós precisamos fazer o povo de São Paulo entender hoje, que naquela época já tinha fake news. Já tinha gente, professora, já tinha gente que fazia coisa errada. E o governo federal fez isso. Nós queríamos uma Constituição, nós queríamos democracia. Você perguntou agora há pouco, as mulheres não votavam. Naquela época, se você chegasse num determinado lugar, quisesse entrar num determinado bairro, o policial falava, daqui você não passa, e não passava mesmo. E foi garantido a nós, isso o professor Ives Gandra vai falar, o direito de ir e vir, o direito do voto feminino, porque antes era voto de cabeça. Então, várias coisas nós conseguimos, e a Constituição de 34, São Paulo. Vou encerrar aqui minha participação, obrigado por esse espaço, um grande abraço, Walter, um grande abraço a todos da produção. São Paulo perdeu a batalha, mas ganhou a guerra, porque conseguimos a Constituição de 34, que foi uma das melhores Constituições que nosso país já teve. Uma das melhores Constituições. E eu sempre digo, quem não valoriza o seu passado, seu presente e futuro não tem valor. Todos lá no dia 17 de agosto. Coronel, queria uma palavrinha final do coronel sobre todo esse evento, parabenizá-lo por essa lembrança da nossa história, né, que é muito importante. E o que o senhor nos acrescenta mais sobre essa colocação? Olha, eu acrescento o seguinte, que o pessoal faça uma reflexão sobre tudo isso. O que foi 32, o que foi 24... O que foi 35, que ninguém falou, que é a intentona comunista. Depois, em 37, o Estado Novo. Tudo isso o pessoal precisa pensar para que tire nas eleições de outubro, vote bem, para que o Brasil passe a ser uma nação de primeiro mundo. É verdade. Nós chegamos a ser uma nação de oitavo mundo quando o Garrastazu Azul Médici, quando o Gás foram os governantes do Brasil. O pessoal fala erradamente ditadura. Não houve ditadura militar de jeito nenhum. Os poderes, tanto legislativo como executivo, o judiciário estavam funcionando plenamente. E foi uma época, eu vivi essa época, por isso eu digo com toda a minha lealdade e certeza, foi um tempo áureo para o Brasil. Foi um dos melhores tempos que eu já vivi, foi a época dos generais. Professor Rodrigo Gutenberg, sua consideração final? Eu acho muito importante essa reflexão que o coronel propõe, porque é importante lembrar que 32 não é só toda essa história bonita. É pra gente lembrar que toda vez que o povo irmanado, congregado, quer alguma coisa, ele consegue. Toda vez que São Paulo se levantou, a história do Brasil mudou. E hoje nós temos essa oportunidade nas mãos e, pelo que a gente está vendo, os resultados não serão muito bons. Esperamos que haja consciência dos nossos eleitores. Obrigado, doutora Paula. Prazer em estar com a senhora aqui mais uma vez. Dizem que o silêncio é ouro. Hoje foi um privilégio me calar e só ouvir, aprender com os colegas aqui desta mesa. Meu pai falava que o silêncio fala muita coisa. É verdade. Infelizmente,
debate ia ser muito bom, mas o Questão de Justiça fica por aqui. Muito obrigado e até a semana que vem.